Então a gente estava aqui comentando sobre as sombras que existem em cada um de nós, né? E como a gente tem que ser honesto para reconhecer. E outra coisa, gente, às vezes nós vamos ver sintomas dessas sombras, né? É importante a gente começar a se examinar para ver por onde a gente começa a trabalhar aquilo que é necessário ainda ser curado, ser liberto, ser transformado na nossa vida. Então, a mentira, como nós estávamos falando, ela não está propriamente dito na sombra. Ela não está na sombra, ela está no ego consciente, ela está na nossa consciência. Quantas vezes a gente não tenta dissimular uma situação para que a nossa fraqueza, o nosso pecado, as nossas sombras não sejam vistas, né? Quantas vezes alguém não acaba de sair de um lugar e falar, ai, a gente está sorrindo e daqui a pouco a gente, ai, não aguentava mais ficar aqui. Então, o nosso ego consciente, ele é muito honesto, né? Então, deixa eu continuar aqui um pouquinho mais. É interessante a implicação dessa realidade sobre a mentira, que nós podemos encarar a nossa sombra. E aí tem esse psiquiatra que a gente estava aqui comentando, né, Jung, ele analisa o tema da mentira relacionada, por exemplo, em médicos. Como é que trabalha isso, né? É muito comum em analistas. E ele também destaca que padres e pastores, muitas vezes, eles colocam essa máscara, mas escondendo muitas mentiras. Então, eu achei isso muito interessante da gente trazer para a nossa aula, para a gente pensar, né? Então, o que é esperado de um padre ou de um pastor? No nosso caso, de um pastor ou de uma pastora. O que é esperado? Que ele tenha um relacionamento com o Senhor, que ele seja uma pessoa extremamente honesta, que ele seja uma pessoa que está debaixo da vontade de Deus, que seja uma pessoa genuína, que esteja em contato constante com o divino, com o Senhor, com essa atmosfera da divindade, né? Que seja uma pessoa que conheça a Deus, que escute a voz de Deus, que seja obediente, né? Que não seja uma pessoa imoral, que não seja uma pessoa que faça trambique financeiramente, né? Então, as pessoas esperam uma série de coisas que são verdades, mas eu quero colocar, não tanto nessa segunda parte, mas eu quero me focar especialmente nessa questão da espiritualidade que se espera de um pastor, de uma pastora, de um religioso. Então, relacionamento com o Senhor, se espera. Representar honestamente a Deus e sua vontade. Então, alguém que fala em nome de Deus, certo? Uma pessoa que tenha um contato genuíno, profundo com o Senhor, com o Espírito Santo, né? Que ouça o Senhor e tal. Mas, de repente, as pessoas não consideram que o pastor, a pastora, o religioso, ele também tem sombras dentro de si, né? Ele também tem suas histórias, suas fraquezas, às vezes seus temores, e são genuínos. Isso não significa pecado, tá? Vamos fazer a diferença de pecado, tá bom? Como, por exemplo, a desonestidade, o roubo, a imoralidade. Vamos separar um pouquinho isso, que eu acho não, nenhum crente deve ter essa prática, né? Essas práticas do pecado. E se tem, deve estar num processo de libertação disso. Então, nenhum crente deve ter pecados, a gente até brinca dizendo, né? Pecados de estimação, né? Os pecados, quando a gente reconhece os pecados, eles devem ser alvo de um trabalho de libertação junto com o Espírito Santo. Então, é necessário jejuar para isso? Jejue. É necessário confessar-se para isso? Confesse. É necessário mudar o caminho? Mude o caminho. Então,
já vou voltar aqui para o que se espera do pastor, mas, por exemplo, se alguém que está vindo para Jesus tem problema de alcoolismo e tem ali o bar que ele, muitos anos da vida, ele toma todas com seus amigos, agora ele conhece o Jesus, aquele bar está no caminho da casa dele, o que ele vai fazer? Se necessário, ele vai fazer um outro caminho para chegar em casa, até que ele esteja liberto e possa passar por aquele bar sem se render ao vício novamente. Então, olha como tem tantas nuances essa questão das sombras e do pecado. A antropologia teológica, ela está preocupada com esse ser humano, como é que é a estrutura desse ser humano, tá? Não são só as coisas que são feitas, é o que ele é. Então, a comunidade de um pastor, de uma pastora, espera que ele tenha uma palavra firme, que ele seja respeitoso no caminho com as pessoas, que ele tenha segurança para falar sobre a salvação, que ele tenha certeza da salvação, que ele dê um testemunho verdadeiro no seu agir, né, com a sua família, né, onde ele mora, na própria comunidade de fé, através do seu comportamento, das suas atitudes, né? O pastor, a pastora, o padre, né, é comumente visto pelos fiéis como uma pessoa perfeita ou quase perfeita. Então, mas nós precisamos entender que esse pastor e essa pastora vai enfrentar momentos de dúvidas, momento de tristeza, né? Momentos talvez até de tentação, momento em que ele pode cair no pecado, ela pode cair no pecado, em que pode experimentar a fraqueza, pode experimentar a solidão. Então, uma outra coisa que acontece, assim, é difícil, porque, de outro modo, se o pastor ou a pastora também compartilha a sua fraqueza, caso tenha alguma fraqueza que esteja assim, sendo insistente na vida dele, se ele conversa sobre isso, muitas pessoas vão desconfiar da sua autoridade espiritual, né? Vão achar então que ele não tem autoridade espiritual. É claro que nós buscamos o alvo, né? Mas Paulo mesmo fala, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas eu prossigo para o alvo. John Wesley vai trabalhar abundantemente, insistentemente sobre a perfeição cristã, sobre o caminho da santificação. Então, o fato de termos essas sombras também não é simplesmente reconhecermos e continuarmos com ela. Não, a proposta do Evangelho é transformar. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Então, muitas vezes, para não serem julgados pelos seus fiéis, se eu disser que eu estou passando isso, eu vou ficar desacreditado. Se eu disser que eu tenho aquele sentimento que eu estou sendo tentado nessa área, as pessoas vão sair da igreja. E aí, por conta disso, muitas vezes, os pastores e pastoras, eles são quase que automaticamente impelidos a viverem uma hipocrisia, uma falsa fé, uma falsa espiritualidade, uma falsa vida com Deus, né? Então, claro que para isso, gente, vocês precisam entender que sim, os pastores precisam ter uma rotina, uma disciplina. John Wesley vai usar essa palavra, disciplina, uma prática, né, de uma vida espiritual. Isso é importante. Isso vai ser como uma armadura, uma proteção sobre nós, de oração, de leitura da palavra e de jejum. Acredita que são só esses 3 elementos? Esses 3 elementos é a receita beabá da fé.
Então, os pastores, toda a igreja, todo crente, né, gente? Mas se todo crente, nós somos todo crente também, e somos todo crente que estamos à frente do rebanho. Então, a gente precisa buscar, talvez a gente não consiga 100%, mas novamente eu digo, a gente precisa perseguir esse caminho. E quando os pastores e pastoras começam a encobrir as suas fraquezas, e aí eu digo até os seus pecados, as suas tentações, o que a Bíblia diz? Um abismo chama outro abismo. E aí muitas vezes esse pastor e essa pastora vai se tornar um falso profeta. Olha isso, gente, como é perigoso. Se tornar um falso profeta. Esta seria a sombra que acompanha o pastor ou a pastora, a possibilidade de ser um falso profeta. Negar essa sombra é cair debaixo do seu poder. Então, os pastores, as pastoras, são chamados a enfrentar as suas sombras, estando atentos para serem autênticos, verdadeiros. E cuidado com a hipocrisia na atividade pastoral. Quer dizer, não vivam na mentira. Não vivam na mentira. Não se torne um falso profeta. Não se torne um falso pastor. É claro, gente, preste atenção, que eu também não estou dizendo que você vai chegar no púlpito, se você tem um problema, e você vai sair contando seus problemas no púlpito da igreja. Não. Também nem vou dizer que você deve falar com alguma autoridade eclesiástica. Talvez num primeiro momento não. Mas é importante nós termos amigos na fé, mesmo depois de sermos pastores. Você sabe, não sei se você tem essa informação, mas existe um alto índice de suicídio na classe pastoral. Por quê? Exatamente por essa questão aqui das sombras. Por essa questão que daqui a pouco fica tão dissociado, fica tão distante a realidade com o ideal que você precisa alcançar, e você não tem mais como dizer que você está aqui, e você está dizendo que está aqui, está mentindo, está sendo um falso profeta, um falso pastor, e muitas vezes você colapsa nessa carreira da fé. Então, cuidado. Então, essa antropologia teológica é para que a gente, nós que seremos, vocês que serão, eu que sou, né, clérigo, também possam ter essa prevenção, sabe? Essa verdade, essa sinceridade. Eu já conheci colegas pastores que em algum momento na sua caminhada precisaram pedir licença do ministério pastoral para cuidar de situações que estavam, quem sabe, fora de controle, precisando de um socorro, né? Então, que você não espere chegar nesse ponto, mas que a gente vá trabalhando, reconhecendo as nossas sombras e trabalhando a cura, a libertação, a restauração que Jesus traz. Às vezes a gente pensa que cura e libertação é só para quem está vindo do mundo. Não, gente, claro que não. À medida que você vai reconhecendo coisas, fazendo, poxa, realmente, sabe que eu sou assim, agora eu estou pensando assim, é mesmo, não tinha pensado, mas meu pai fazia isso, meu pai falava assim, acho que é por isso que eu faço igual a ele, olha, por isso que eu sou agressivo, ou eu sou, né, trato os homens dessa maneira, ou eu tomo a frente no meu casamento até, eu quero ser o cabeça da casa, talvez porque lá na minha origem, meu pai, minha mãe, o meu avô, minha avó, quem sabe até minha avó que teve que me criar porque eu não tive um pai que me assumisse. E aí são centenas de histórias de que vão se entrelaçando. Nós somos um ser bastante complexo, tá? O ser humano é um ser bastante complexo. Então, quando você vai lidar com esse ser humano na igreja ou na questão da evangelização, é importante você ter esse entendimento.
trabalhar na ação social, né? É importante você ter entendimento, trabalhar com as crianças, gente, como isso é importante, trabalhar desde criança, né? Nós estamos aqui na igreja com 2 células missionárias de criança, como isso é importante, gente. Crianças assim que não tem nenhuma noção, que os pais não têm nenhuma noção de Jesus, da fé, do evangelho, ou se já tiveram, estão longe do caminho do Senhor, e aí a igreja vai trabalhando com esse ser humano pequenininho, ainda criança, colocando ali os princípios da palavra, a semente do evangelho. Isso é muito importante. São armas que a gente está dando para aquela criança, ferramentas que a gente está dando para aquelas crianças, uma prevenção, né, uma proteção da palavra de Deus, tá bom? Então, cuidado para não se tornar um falso profeta. Cuidado para não se tornar um falso pastor. Cuidado para não se tornar uma falsa pastora. Seja verdadeiro. Desça à casa do oleiro tantas vezes quanto forem necessárias. Se quebrante, chore aos pés do Senhor. E sempre que for necessário, tenha um companheiro na fé, uma companheira na fé. Sabe, o ministério pastoral muitas vezes é solitário. Isso não é nada bom. Às vezes, né, a gente tem competição até entre os colegas no corpo pastoral. Olha que loucura, né? Ciúmes, invejas, porque não trabalham esse princípio básico das sombras, tá bom? Então, sombra reconhecida não é negada. Isso aí vale até você anotar. Sombra reconhecida não é negada. Ah, gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu falei que estou trabalhando nesse livro, mas eu deixei essas páginas para vocês, tá? Eu acho que está no grupo dos alunos. Então, vocês podem acompanhar essa leitura maravilhosa para vocês, tá bom? Então, eu vou seguir aqui nesse texto. Então, a sombra é uma realidade de cada ser humano. Não precisa ter vergonha, não precisa achar que você, então, não é convertido. Não. A sombra é uma realidade de todo ser humano. Então, pior do que tentar eliminá-la é achar que já superou. Então, a gente tem que trabalhar mesmo, cada dia trabalhando um pouquinho mais. Lembra que eu falei na aula presencial que elas nem sempre são um defeito? Muitas vezes elas são ali uma energia, uma potência a ser desenvolvida. Então, isso é importante também para você entender, tá? Então, essa sombra só vai se tornar patológica, só vai se tornar uma doença que vai precisar mesmo de um tratamento específico quando nós supomos que não temos essa doença ou essa sombra, né? Pois quando a gente acha que não tem nada, é aí que a gente precisa se preocupar, porque certamente a gente até chegar no reino dos céus, Senhor, claro, você não vai ter os mesmos pecados que você possuía antes de aceitar Jesus, mas o Senhor vai te lapidando. Cada dia que você vai lendo lá Gálatas 5, as obras da carne, o fruto do Espírito, você vai lendo a palavra, o Senhor vai te iluminando por dentro e Ele vai te limpando. Eu não sei se eu já contei para vocês, mas uma vez eu estava fazendo uma ministração de cura interior numa jovem, numa mulher, e eu tive uma experiência muito interessante. Conforme eu ia orando por ela, eu simultaneamente ia tendo uma visão. E eu me via com uma lamparina assim, aquelas lanternas assim grandes, né? Segurando uma lanterna. E eu entrando numa caverna totalmente escura. E eu estava orando, pedindo que o Espírito Santo, né, entrasse no interior, no coração, na mente, nos sentimentos, nas entranhas daquela jovem que tinha uma história, né, que precisava de cura, precisava de libertação do Espírito Santo, que tinha suas experiências, seus traumas, enfim. E conforme eu ia orando, eu ia me vendo segurando aquela lanterna no meio
dentro de uma caverna muito escura, e em dado momento eu enxergava assim, né, segurando a lanterna, eu enxergava uma cela, aquelas grades de prisão, de cela. Eu via então aquela prisão, aquela sala de uma prisão dentro da caverna, e ali eu encontrava eu via aquela mulher como se ela fosse uma mendiga. Sabe aqueles homens da caverna, aquelas caricaturas, aqueles desenhos que tem? Aquela pessoa assim descabelada, aquela pessoa, né? Ela, no caso, eu via suja, descabelada, como uma mendiga. E ali o Senhor me mostrava como é que estava o interior dela, aprisionada e como uma mendiga, precisando desesperadamente. Quando eu botava a luz assim, ela olhava para mim com aqueles olhos como que pedindo socorro, e eu fui orando, pedindo ali. E eu creio que naquela ministração ela saiu daquela prisão. Eu creio que naquela hora o Senhor fez com ela como fez com o filho pródigo. O Senhor colocou vestes limpas, o Senhor colocou anel no dedo, sandália nos pés, restaurando aquela mulher. Então, quando a pessoa nega que ainda sacode os ombros, pode ter certeza que está precisando muito, muito de Jesus, né? Então não negue as suas fraquezas, não negue, vigie as suas fraquezas, trate as suas fraquezas, trate ao pé da cruz, tá bom? Se a sombra não é reconhecida, se ela é negada, ela não vai ser confrontada. E a sombra precisa sim ser confrontada. Aquela mulher adúltera, ela foi confrontada. Jesus falou: onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? Eu também não vou te condenar, mas vá e não peques mais. Então, quando as sombras não são reconhecidas, quando elas são negadas, quando elas não são confrontadas, essa destrutividade, essa negatividade, né, essa expressão dessa sombra, ela vai ser atribuída aos outros. Então a tendência é que a gente projete nos outros, olha que loucura, aquelas sombras que estão dentro de nós. É quando muitas vezes nós apontamos o dedo. Já ouviu isso, né? Quando a gente aponta o dedo para alguém, tem 3 dedos aqui, voltados para nós, né? Então, quando a gente não reconhece a nossa sombra, a gente tende a projetar essa sombra nos outros. Isso é uma coisa horrível. E nos planos individuais ou coletivos. Então, a culpa sempre é de quem? Do outro. A culpa nunca é sua. A responsabilidade sempre é sua. Nunca é sua. Deu errado? Porque isso. Não aconteceu como devia acontecer? Porque é aquilo. Então, sempre vai ter essa... Henrique? Peraí, gente, só um instantinho. Isso. Obrigada. Então, sempre vai ter... Desculpa, gente. Sempre vai ter essa... Nós vamos projetar a nossa sombra no outro. E o outro é que é culpado. Você conhece gente assim? Espero que não seja você, por favor, hein? Você conhece gente assim? Que nunca é culpado? A culpa sempre é do outro? Pois é a projeção da sombra. A gente vai dar uma pausa e já eu volto. Beijo.